Arro, as 4 direções. Leste, sagrado masculino. Oeste, o sagrado feminino. Sul, a criança. Norte, a ancestralidade. Arro, planeta lindo! Olá, turma linda! Com uma alegria imensa que eu estou fazendo esse vídeo para falar um pouquinho sobre a minha caminhada, sobre a minha jornada nesse caminho, no caminho vermelho, no caminho nativo, no caminho das medicinas da floresta, né? Então eu vou começar com uma saudação, que o povo nativo geralmente começa assim, e eu quero já honrar e já ir compartilhando com vocês essas ritualísticas, essas formas, esses costumes, né? Então quando alguém vai falar, primeiro é a minha gatinha mexendo ali no tecido. Não é fantasma, não. Então primeiro eles tocam a maracá, que é mostrando, sinalizando que alguém vai falar. Eu sou Rosemary Quionha, filha de Claudemir Aparecido Quionha, Maria José Rodrigues Quionha, irmã de William Quionha, cuidadora de Zuri Kamali e Astolfo, irmã de todos vocês. Eu trabalho com terapias com constelação familiar, com hipnose, programação neurolinguística, linguagem do corpo, com formatos de terapias que ajudam a gente a transformar a mente há mais de 20 anos. E eu quero compartilhar uma parte da minha vida que geralmente eu sou mais discreta, né? Mas que eu também já estou nesse caminho há mais de 20 anos também, né? Que é o caminho nativo, que é o caminho do xamanismo. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre o que é propriamente dito o xamanismo, mas quando a gente fala de xamanismo, a gente está falando do povo nativo, dos seus costumes, das suas ritualísticas, desse sagrado que o povo nativo, o povo original, entende de todas as conexões. Todos estamos conectados com as plantas, com as pedras, com a terra, com o ar, com o fogo, com a água, tudo tem uma consciência. E eu me trabalho nesse caminho há mais de 20 anos, então é onde eu participo das ritualísticas, das experiências e até mesmo das medicinas sagradas, que hoje eu quero falar um pouco da minha história em relação às medicinas sagradas, né? E que eu tenho, assim, um respeito e um amor muito grande. E eu quero compartilhar com vocês a partir algo que aconteceu comigo em 2021. Então eu já consagro a medicina da ayahuasca, madrecita, né? Mamãezinha ayahuasca. Depois também vou fazer um vídeo falando sobre a medicina especificamente. Mas eu participei de uma cerimônia em fevereiro de 2021 com um xamã que eu amo, Anselmo Pai Júnior, beijo, xamã querido. E foi um trabalho assim lindíssimo. Ele tem um trabalho já com as medicinas e ele todo ano ele faz também o carnaval xamânico, que são 3 dias. E eu estava nessa vivência em fevereiro de 2021 e eu estava emocionalmente muito mal. Tava muito mal, assim, eu brinco que eu falo, tava fora da casinha, né? E aí quando a gente começou a cerimônia, eu tomei a primeira dose do chá da ayahuasca e eu não tinha entrado na força ainda e eu tava tão desesperada, né? Que na hora eu me conectei com o meu sagrado, eu me conectei com a medicina e eu rezei mesmo. E eu pedi, eu falei, eu não tô aguentando mais, eu preciso de ajuda. Me ajuda a entender o que está acontecendo, me ajuda a mudar o que eu preciso mudar na minha vida. Porque o meu sentimento de desespero era tão grande e não tinha, entre aspas, uma razão, né? Muito bem com família, muito bem comigo mesmo, no trabalho, não tinha, mas tinha uma angústia, tinha ali uma dor que eu não conseguia entender de onde que era. E aí eu pedi essa ajuda e aí na hora eu senti uma força. Eu senti
como se fosse o meu protetor mesmo, uma força espiritual, como se tivesse um caboclo gigante atrás de mim. E eu ouvi essa mensagem falando: filha, pede um reforço agora, porque a gente vai te ajudar. E eu fui até o Anselmo, eu pedi um reforço, ele me deu um reforço da medicina, uma dose a mais da medicina, e eu entrei numa força incrível. E foi maravilhoso, porque daí eu sentia, eu percebia que tinha esse guardião, que ele ficava atrás de mim, ele era gigante, imenso, como um protetor mesmo, e tinha uma equipe junto com ele, uma equipe que ele estava conduzindo. E foi muito especial. Eles me resgataram do umbral. Me arrepia sempre que eu conto essa história. Eu estava literalmente no umbral. E aí eu sentia a equipe, né, vindo me resgatar. E eu tava no umbral muito debilitada. Eu não conseguia me mexer, eu não conseguia andar direito. E a equipe muito forte, muito direcionada. Vamos, a gente tem que levantar, levanta, caminha. E aí eles me ajudando a tirar, porque eles precisavam ser rápidos naquele lugar, né? E aí eles me tiraram. E nesse processo, onde eles estavam me resgatando literalmente do umbral, eu ouvi a voz desse guardião falando: filha, é isso que você veio fazer também. E foi assim, algo incrível. Foi algo assim, transformador. E a partir daí foi quando começou a minha jornada. Eu já consagrava já há mais de 20 anos. E aí foi quando começou a minha jornada agora com esse propósito de conduzir as cerimônias, de poder levar essas curas, de poder levar essa ferramenta, nem sei se eu falaria ferramenta, mas essa medicina tão sagrada para mais pessoas. Eu sempre fui muito reservada, pouquíssimas pessoas conhecem e sabem desse lado meu, né? Sabe que eu vou para as experiências xamânicas, mas conectado à medicina especificamente, são muitas poucas pessoas que conhecem isso. Eu sempre fui muito reservada, principalmente com medo da rejeição, com medo da crítica, né? E aí essa foi uma grande virada de chave, aonde eu estava precisando me conectar com essa verdade mesmo e poder levar essa verdade para o mundo. Enfim, depois desse dia eu comecei a estudar muito, porque eu recebi o chamado. Mas quando eu recebi esse chamado, eu conversei com a Madrecita, com a medicina, e eu falei: eu aceito, com medo, tava com medo. Eu falei: eu aceito esse chamado, mas me manda um professor. Eu sei da responsabilidade que é conduzir uma cerimônia. Eu, dentro desses 20 anos, eu fiquei um período, eu não sei, mais ou menos, acho que eu fiquei uns 3 anos, de 3 a 5 anos, sem consagrar a medicina, porque eu estava meio que traumatizada. Nesses 20 anos eu conheci muitos lugares. E faz diferença a forma com que você conduz. E aí foi muito engraçado, porque eu sentia esse chamado, eu sentia o chamado da medicina, mas como eu ainda não tinha um lugar específico e eu estava traumatizada, eu estava tipo, vou esperar um pouco. E aí nesse carnaval, no ano anterior, eu estava procurando vivências xamânicas, que sempre carnaval eu sempre vou fazer alguma vivência xamânica. Já fui para a Chapada Diamantina, numa vivência incrível com a Xaimin, que é a dança da águia, onde é usado várias outras ritualísticas, né? Não necessariamente com as plantas de poder, mas usa a tenda do suor, a dança em volta, o jejum e as canções, né? Então, assim, eu sempre gostei de buscar vivências assim. E aí eu encontrei o Anselmo, estava procurando na internet, encontrei o Anselmo, mas eu sempre fico pesquisando antes, fico observando antes. E ele ia fazer um carnaval xamânico e eu não me liguei que era com a medicina. E eu fechei com ele, paguei o pacote, e aí depois de um tempo eu estava conversando com uma pessoa, que tinha acabado de conhecer a pessoa, estava conversando e falei: eu vou para um carnaval xamânico com o Anselmo Paes Júnior. Aí ela falou assim: Rose, com a medicina? Eu falei: com a medicina? Ela ele trabalha com 3 noites com a medicina. Eu falei: o quê?
Falei, não, eu não quero, não. Estava traumatizada. Liguei para o Anselmo, falei, Anselmo, eu não prestei atenção que você trabalhava com a medicina. Eu achei que era cantos, que era outras ritualísticas, né? Eu não estou preparada para trabalhar com a medicina agora, contei a minha história. E ele, com muita calma, com muito amor, conversou comigo, me explicou e falou, vem, eu trabalho de uma forma diferente, né? Eu não trabalho com superdosagem. Nós vamos nessas 3 noites tranquilo, numa crescente. E aí eu fui. E aí foi engraçado que na primeira vez, acho que eu já fui 3 ou 4 anos seguidos, agora já não me recordo mais direito, mas acho que foram 4 anos seguidos. E aí na primeira vez que eu fui, ele pergunta, né, tem alguém que não gostaria de sair nas filmagens e nas fotos? Eu levantei minha mão, falei, eu. Não quero. Não sabia quem ele era, não sabia como era a condução, não sabia se ia ser bom ou não. Imagina que eu ia expor a minha imagem sem saber como é que era. E aí quando chegou no último dia, no final, eu levantei a mão e falei, eu posso sair agora em toda a filmagem, em todas as fotos, porque o teu trabalho é magnífico. E aí o Anselmo, ele me mostrou um outro lado incrível de cura. Eu já sabia do poder da cura, da medicina, mas a condução faz toda a diferença. E aí foi maravilhoso. E aí logo que eu recebi esse chamado, o Anselmo deu um sustão na gente, porque ele teve um infarto, aí ele precisou parar. E aí eu comecei a buscar outras casas para eu continuar com os meus estudos com a medicina. E aí eu reencontrei o IFS, o Instituto da Felicidade Suprema, Aguinaldo querido. Um beijo gigante a todos os guardiões que cuidam da gente, tanto do Anselmo quanto do Aguinaldo, todos os guardiões. E foi assim maravilhoso, porque eles me ajudaram muito. Eu tinha acabado de sair do umbral. Então imagina você saindo do umbral, você tem que tomar banho, você tem que se limpar, você tem que se trabalhar a mente. E aí eu fui desenvolvendo esse trabalho lá junto do Aguinaldo, porque o Anselmo estava se restabelecendo. E sempre pedindo para a Madrecita. Eu sempre pedindo, me manda um professor, me manda um professor, me manda um professor. E eu tinha vergonha, eu não tinha contado para ninguém. Porque eu falei assim, gente, tudo bem, eu vou assumir, mas eu preciso me preparar, eu preciso fazer algum curso, alguma formação. Porque esse é o meu jeito, eu gosto de fazer tudo muito certinho. E aí teve um dia que eu tava indo pra lá, pro Aguinaldo, e eu tava levando um amigo que eu amo demais, que é o Paulo, né? Tava indo eu, a Juliana e Paulo. E a gente conversando no carro, o Paulo tava no banco de trás, a gente conversando, dando risada, falando das experiências. E aí o Paulo, do nada, ele vira pra mim e fala, mana, você já pensou em trabalhar com a medicina? Quando ele me falou isso, eu já tremi na base, né? Falei, meu Deus, da onde, né? Como assim? Eu não contei pra ninguém. Eu tinha contado pro Anselmo só. E aí eu falei pra ele, por que, irmão? Aí ele falou, não, porque eu tive uma visão aqui, que eu te vi trabalhando com a medicina e eu te ajudando. E isso me trouxe uma emoção muito grande, porque daí eu contei pra ele essa história e assim foi emocionante, porque foi mais um sinal que eu recebi, né? Eu ficava ainda na dúvida, né? Eu ainda ia para os rituais, eu estudando, procurando, né? Procurando iniciações, quem poderia me direcionar nesse caminho, mas eu ainda tinha dúvidas, né? Eu falei, será que eu recebi esse chamado mesmo? Será que é loucura da minha cabeça? Não sei o quê. E aí me veio essa confirmação. O Paulo, ele tem uma mediunidade gigantesca, né? E aí foi um presente. Comentei com ele, falei que eu assumi a missão, mas que eu queria um professor. E aí eu acho que não levou 2 semanas, 3 semanas, ele veio me falar que uma amiga dele falou para ele do Rex Thomas. Ai, como eu te amo, nigeriano lindo! Beijos, Rex Thomas. E aí, essa amiga falou pro Paulo e o Paulo falou para mim que o Rex, ele tem um curso, ele tem uma iniciação xamânica para quem quer trabalhar com a medicina. É até para quem já trabalha com a medicina e quer se trabalhar, se lapidar. Se eu não me engano, são 9 dias. E aí, quando o Paulo me falou isso, eu já enlouqueci. Eu falei, eu vou. É certeza que eu vou, porque era o que eu estava pedindo, que eu tinha pedido esse tempo todo.
A gente tinha ido para um ritual, voltando do ritual à noite, eu já entrei em contato, já mandei mensagem para eles, eu falei, quando eles puderem, eles me respondem. E aí foi muito bonito. O Rex, ele tem até um documentário de 1 hora, mais ou menos. Eu lembro que eu acho que eu assisti umas 3 vezes antes de dormir e eu me encantei com a metodologia dele, com o cuidado dele em relação à medicina, né? E aí eu fui para a formação. Tudo isso com medo. Eu falei, eu recebo o chamado, eu vou me trabalhar, eu vou fazer o que tiver que fazer, mas tudo ainda com medo. E eu fui para esse retiro de 9 dias, que pra gente, a gente brincava que parecia mais 9 anos, né? De tanta informação, de tanto cuidado, de uma... O Rex, ele fala uma coisa que é muito legal, o Shamanic Dream, né? Que é a marca dele, o nome registrado dele, e que eu faço parte agora com muita honra, que é uma das cerimônias mais seguras e bem ancoradas que existe, e é mesmo, porque eu sou São Tomé. Então todo cuidado, todo formato, todo estudo é para trazer da melhor forma esse trabalho. E foi transformador. E aí depois desse retiro, eu comecei dentro do estudo, a gente traz para a gente fazer algumas ritualísticas sozinhos, porque a gente está se conhecendo. Para conduzir, eu preciso, né, tomar a medicina sozinha dentro de uma ritualística, dentro de um lugar seguro, depois fazendo com uma pessoa, e aí logo teremos novidades, que aí eu começo agora a conduzir mesmo em grupo. Então eu queria compartilhar com vocês esse lado da minha vida que geralmente fica mais guardadinho, mas que eu precisava compartilhar tudo isso com vocês. Então é com muita honra que eu venho contar um pouquinho de como começou esse chamado de condução, né? Então hoje, com muita honra, eu falo para vocês que eu sou uma curandeira ayahuasqueira. Esse cajado aqui, ele fez parte da nossa iniciação e agora ele ficará comigo toda a minha jornada. E foi muito forte, muito significativo o trabalho com esse cajado. Só para vocês terem uma ideia, a terceira iniciação que a gente passa na força, à noite, nós entramos na floresta. No Instituto do Rex tem uma trilha que leva mais ou menos uns 20 minutos você caminhando durante o dia. E aí uma das ritualísticas você faz esse percurso à noite, na força da madrecita, somente com um cajado e com uma tocha, sozinho. Você faz esse percurso e foi muito transformador, foi muito significativo. Depois, em um outro momento, eu posso falar um pouco mais de como foi. E aí, depois desse aprofundamento, nós tivemos agora, se eu não me engano, foi mais 7 dias. Depois dessa iniciação, nós tivemos agora em outubro, a iniciação foi em maio, e agora o aprofundamento em outubro, para poder trabalhar a parte xamânica em relação à pagelança mesmo, né? Então, e aí nós também, eu já posso agora conduzir uma cerimônia de casamento, conduzir uma cerimônia de batismo, tudo nessa linhagem xamânica. E a linhagem do Rex, e agora a linhagem que eu sigo também, é a linhagem do povo Shipibo, que é do Peru, né? Então, assim, eu tô encantada, eu estou nas nuvens, eu tô feliz da vida por agora ter essa força, sentir essa força de poder falar sobre essa parte minha, que poucas pessoas sabiam. E eu sentia falta disso, né? Eu tinha muito medo da rejeição, eu tinha muito medo do preconceito. E aí, dentro todo esse trabalho que eu fiz, da iniciação, do aprofundamento, desse trabalho que eu já venho fazendo durante todo esse tempo, né? De poder trazer agora essa tranquilidade e esse amor em relação a todas as pessoas, em relação ao que as pessoas podem achar ou não.
Se tiverem pessoas que preferirem se afastar, eu vou aceitar com amor e carinho. Pessoas novas que chegarão, eu vou aceitar com amor e carinho, com respeito pelo tempo de cada um, pela história de cada um. Mas, assim, a minha história é de muita cura, de muito crescimento, de muito amor com essa medicina. E eu percebo, o Rex falou que a medicina fez esse chamado para ele e todos nós estamos atendendo esse chamado de poder levar isso para o mundo de uma forma segura, de uma forma amorosa e de uma forma muito transformadora. E aí eu quero mostrar para vocês, gente, olha o meu chapéu. Ai, olha que coisa mais linda, esse meu chapéu. Eu vou usar muito eles nas cerimônias. Então, assim, gratidão profunda por vocês terem partilhado esse tempinho comigo, de terem parado para ouvir um pouquinho a minha história. E aí agora apresentando mais esse filho, mais essa linhagem de trabalho. Eu trabalho com as mudanças comportamentais e emocionais, com as ferramentas de programação neurolinguística, de hipnose, de linguagem do corpo, trabalho com as constelações familiares, que as constelações vêm dos povos originais, já tem muita coisa falando dos povos originais, das leis herméticas. Então, agora trazendo mais essa medicina, e aí somando tudo isso traz a força, tudo isso traz uma força e um poder de transformação muito grande. E eu me coloco como instrumento, eu me coloco com toda a humildade, com todo o amor e com todo o carinho para essa nova jornada. E convido todos vocês a participarem comigo. Eu quero fazer vários vídeos falando da medicina, da cerimônia, do xamanismo, do povo Shipibo. Eu quero fazer vários vídeos. Assim que eu conseguir, eu vou compartilhando com vocês. Então, beijos no coração. Dúvidas, coloquem aqui, comentários, coloquem aqui, que eu vou responder com todo amor e com todo carinho. E em janeiro, dia 21 de janeiro de 2023, eu realizarei a minha primeira cerimônia xamânica. Minha primeira cerimônia com as medicinas da floresta. E será uma honra recebê-los. Logo, logo eu coloco mais informação. Beijos gigantes, arro, grande espírito, arro, o sagrado de cada um de vocês. Não importa o nome desse sagrado, eu saúdo ao sagrado de cada um de vocês. Beijos gigantes.